Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, meu nome é José Lucas Marques Duarte, sou coautor do trabalho Na Roda do Folclore, Todos Têm Lugar, Inclusão Escolar pelo Brincar, junto com a autora Julie Daniele Machado Rodrigues e a autora Elizabeth Soares Peralta, sob orientação da professora doutora Elaine Conte. A introdução do nosso trabalho, nós trazemos informações sobre o brincar como um elemento fundamental para o desenvolvimento integral das crianças, com base no autor Corsaro 2011. A gente traz reflexões do brincar como uma elaboração de questões de ordem psíquica e também as crianças fazem uso para construir narrativas de si e movimentar a sociabilidade, ter uma interação com o outro. Além disso, né, nós trazemos como base para esse trabalho o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei número 8.069 de 1990. Nós trazemos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394 de 96 e a Base Nacional Comum Curricular de 2017, que são documentos de legislações ou diretrizes da parte da educação que mostram como que a educação no Brasil se organiza e quais são os direitos e deveres que estão, então, descritos nessas legislações que asseguram o desenvolvimento das crianças, dos adolescentes dentro das instituições escolares. Além disso, tem um documento que é o documento da ONU de 1989, que é a Conferência dos Direitos da Criança, que a gente utiliza, então, todos esses documentos olhando com o prisma, né, da criança, o desenvolvimento da criança, pois o nosso trabalho tem foco na interação e também, né, na brincadeira, no brincar como um direito aí de acesso e permanência na escola. O recreio também, nós trazemos elementos, que o recreio é aquele espaço que as crianças têm para fazer os seus lanches, para brincar, para ir, né, tomar água, fazer as suas necessidades ali e também movimentar a sociabilidade. O recreio a gente compreende como espaço de vivências e podem estar atrelados a vivências lúdicas, principalmente para crianças com descompasso entre desenvolvimento esperado e o processo de aprendizagem. Então, a gente está falando aqui de crianças que têm dificuldades no processo de aprendizagem e muitas delas são público-alvo da educação especial. São crianças com deficiência. Nós trazemos o folclore como uma vivência cultural significativa e uma prática social potente. Então, esse trabalho ele vai trazer as intervenções que nós fizemos planejadas num recreio para que crianças pudessem interagir e houvesse uma inclusão de fato das crianças que têm deficiência com as crianças que não têm deficiência. E a educação especial, então, da nossa instituição fosse conhecida por todos, que fosse um espaço de respeito, de equidade e de escuta às singularidades. O objetivo dessa pesquisa é justificativa, então, o objetivo geral é analisar as intervenções pedagógicas planejadas, que é esse projeto que nós narramos enquanto um relato de experiência nesse estudo, que foram, então, realizadas brincadeiras a partir desse projeto, folclóricas, durante o recreio, que envolveram crianças com e sem deficiência, além desse momento lúdico de novas experiências e expressões. A justificativa é que essas brincadeiras foram possibilidades, então, educativas, que contribuíram para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, motoras e sociais. Além disso, estimulou a cooperação para resolver, então, ali os objetivos de cada brincadeira, a empatia, a participação e, de certa forma, possibilitou o desenvolvimento, então, a promoção de um ambiente mais inclusivo e acolhedor. E por meio da interação, então, de todas essas crianças. A metodologia do nosso estudo, da nossa pesquisa,
consiste em ser uma pesquisa qualitativa descritiva, que se caracteriza, né, com base em Fortunato, enquanto um relato de experiência. O foco daí das análises são as questões práticas, por meio das brincadeiras folclóricas, realizadas nessa instituição que é pública durante o intervalo que a gente nomeia aqui no Brasil, em algumas escolas, como recreio. O cronograma das brincadeiras, então, né, nós fizemos inicialmente cada brincadeira sendo um dia, nós notamos então que essa intervenção e que essa prática não estava dando um resultado de engajamento e de participação dessas crianças, então nós repensamos o planejamento e a partir disso dividimos cada brincadeira sendo realizada uma semana, toda aquela brincadeira na semana seguinte mudava e na outra mudava e assim por diante. E também quem desejasse não brincar daquela brincadeira, faziam grupos ali paralelos e brincavam das brincadeiras anteriores, bem aberto assim, ninguém era obrigado a participar, todas as participações foram feitas de maneira voluntária. Na primeira semana, a brincadeira foi ciranda cirandia, então tem nessa tabela a descrição dessas brincadeiras adaptadas para que todos pudessem participar. E aí, nessa primeira brincadeira, então, foi feita uma roda de mãos dadas, e aí havia, então, a musicalidade, o canto, e quando acabava, todos, né, se jogavam para trás, nesse movimento aí também de lateralidade, de corpo, de reconhecimento dos espaços. Então, assim, para cada uma das brincadeiras, houveram adaptações para que o público, né, pudesse, então, todos participarem, e mudando daí, que anteriormente era uma brincadeira por dia, sendo uma brincadeira por semana, nós notamos que as crianças aprenderam mais, se dedicaram mais, conseguiram, aquelas que estavam com vergonha, com timidez, ter uma maior participação e também desenvolver novas habilidades nas brincadeiras. E o número, então, triplicou de participantes dessas brincadeiras aí. E os resultados, então, e as discussões deste estudo estão relacionados à inclusão e ao pertencimento. Como é algo local, cultural, a gente nota que as relações antes, que eram relações de corrida, o tempo todo correndo, se batiam, se machucavam, isso deu uma diminuída e houve uma maior um maior engajamento relacional no sentido de as crianças puderam, então, direcionar essa energia para algo que fosse produtivo, conhecendo seus pares e conhecendo crianças de outras turmas. Então, isso fez com que houvesse um fortalecimento de vínculos de pertencimento, né? Nós todos pertencemos a uma comunidade escolar, reafirmando, então, o recreio como espaço pedagógico, porque essas brincadeiras, então, têm esse sentido, né? Esse sentido pedagógico, essa intencionalidade, e a equidade entra aí porque ela possibilitou que crianças, então, que não estavam participando do recreio, se isolavam na sala de recursos multifuncionais, que é a sala onde acontece o atendimento educacional especializado aqui, né, nas escolas deste município, e sendo nessa escola que é a referida do município, do estudo, tá? Então, o que acontece? As crianças com deficiência participaram, se sentiram pertencentes e saíram desse isolamento. Houve uma redução desse isolamento. Também, o resultado é relacionado ao desenvolvimento socioemocional e cultural. Nós trouxemos elementos culturais que também fez com que os familiares pudessem interagir, porque na época em que os pais, tios, avós frequentavam a escola, essas brincadeiras eram comuns no recreio. E aí pôde, então, acontecer essa identificação, fortalecimento dessa identidade cultural, porque o folclore é algo cultural, bem como o desenvolvimento de habilidades e também a cooperação e os vínculos, então, intergeracionais, né? De uma geração anterior se comunicando com uma geração de agora, e houve, então, essa construção aí de proximidade, né? E de algum tipo de afeto circulando nessas famílias por meio, então, dessas trocas de experiências. E as implicações eu já tinha citado anteriormente, que a gente tinha organizado o cronograma de um jeito, não deu certo, a gente refez, repensou, e aí houve, então, uma melhora aí na nossa intervenção. A conclusão do nosso estudo, ela corresponde a reafirmar
né, o brincar como uma linguagem também, né, uma das várias linguagens da criança, e como um espaço para elaboração e ressignificação de suas próprias questões emocionais, de relações intra e interpessoais, bem como o recreio, né, ficou reafirmado não como um espaço só para correr, como um espaço para socializar, como um espaço para brincar, como um espaço para conhecer o outro, para se conhecer também na relação com o outro. Os resultados também vão ao encontro de direitos, né, que a gente usou, então, as legislações para embasar, e elas mostram os direitos das crianças, os direitos, né, assegurados ali nessas legislações brasileiras para os processos de aprendizagem e o desenvolvimento integral dessas crianças, bem como a inclusão acontecendo de uma forma mais próxima àquilo que a gente considera como equitativa. Condições também para, né, que essa inclusão tivesse um reconhecimento pelas crianças, um reconhecimento pelos professores, e desse espaço para que novas intervenções daqui para frente, né, em prol da inclusão, possam vir a acontecer também no recreio e em outros espaços, como questões transdisciplinares, né? A gente vai utilizar, então, outros meios aí para que a gente efetive a inclusão junto com professores de outras disciplinas. Também a questão da prática ali, que já foi revista, repensada, então a gente sempre planeja, a gente aplica e a gente vai ver se estamos alcançando os nossos objetivos. Caso não estejamos alcançando, a gente refaz, repensa, ressignifica a prática, e aí a gente vai aprimorando, então, o nosso processo por meio da praxis profissional, nos pensando enquanto profissionais e pensando naquilo que a gente está produzindo nesse meio que a gente está inserido. E a contribuição teórica epistemológica, a gente utiliza, então, autores que trabalham na perspectiva da experiência e na perspectiva do brincar. Então, a gente usa aqui a experiência na relação com o outro como uma grande importância para o processo de aprendizagem, para o processo de pertencimento, para o processo de reconhecimento de si nesse espaço que a gente considera como escolar, né, como de uma instituição escolar. Aqui são as referências que utilizamos, então, no nosso estudo para a apresentação, né, dessa apresentação, e agradecemos a oportunidade de estarmos participando deste evento, agradecemos a oportunidade de estarmos contribuindo para a pesquisa e contribuindo, então, aí para esses elementos que eu fui citando, que são de grande importância para a educação. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.